Fala, galera. Galela. De novo. Errei! Eu vou colocar isso no começo, de sacanagem. Fala aí, galera. Estamos chegando com o nosso República do Futebol, com o Hugo Muti, com o Thiago Alves, meus parceiros de canais, e com a alma do Igor por aqui. Não sei se vocês ficaram sabendo, enfim. Vamos hoje falar sobre vexames de Libertadores. Vamos abordar aqui o primeiro jogo já? Corinthians e River Plate em 2006. Aquela famosa eliminação. Jogo de ida 3-2 pro River Plate. E na volta 3-1 no Pacaembu. E aí? O Corinthians era um time muito forte, mas ao mesmo tempo muito conturbado. Isso atrapalhava bastante. Não porque os jogadores brigavam entre si, é que eles não conseguiam em campo extrair o melhor deles. E contra o River, o Corinthians tinha aquele estigma de Libertadores. Chegava na Libertadores, coisas sobrenaturais aconteciam com o clube preto e branco. Aqui em São Paulo, as coisas sobrenaturais a gente chama de pipoca. Tanto que é até concebível o aspecto que a gente ter perdido o jogo lá na Argentina, porque jogar contra o River Plate no Monumental de Nunes não é fácil. Mas em São Paulo, o Corinthians simplesmente entrou pilhado. E você entra pilhado, pegar um time que já tá cadenciado em Libertadores é fatal. As imagens que eu lembro são do jogo de volta, a torcida do Corinthians invadindo o Pacaembu. E eu lembro que eu fiquei extremamente assustado, porque foi... Acho que até então foi o maior número de pessoas concentradas em um portão de estádio que eu tinha visto na minha vida, pra tentar entrar em campo pra bater nos jogadores. E eu fiquei extremamente assustado com aquilo, porque eu era uma criança medrosa. Mas isso foi bastante relevante pra época, né? Enfim, o Thiago falou que o Corinthians era um time muito forte. Forte? Eu acho que era bem mais ou menos, que se a gente vê uma zaga com Coelho, Betão e Marinho, a gente fica meio assustado. É o time de academia, que só malha o braço e esquece as pernas. É, quase isso. Meio campo, o Roger nunca confiei muito, o Carlos Alberto, aquela coisa. Era um time bom, mas não tinha chance de ganhar Libertadores. É que toda a MSI, aquela coisa, um elenco forte que prometia, mas não era nada demais. O Corinthians concentrava um investimento muito alto, só que não sabia direcionar. Tanto que a gente não conseguiu cadenciar. Vamos investir forte na defesa, vamos investir bem no meio e no ataque. Não foi bem assim. O auge do Corinthians nessa época da MSI foi o Brasileirão de 2005, onde o melhor treinador era o Márcio Bittencourt, que teve um aproveitamento enorme, tipo aproveitamento de Tite, e foi mandado embora para trazer Antônio Lopes. Então aí a gente vê quem é que estava administrando a equipe, né? Flamengo e América do México em 2008. E esse confronto marcou muita coisa, né? Foi o jogo que marcaria a despedida do João Santana do Flamengo, pois depois ele foi treinar a África do Sul, que ele deu uma entrevista maravilhosa como essa aí. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. E tinha todo um requinte de despedida em grande estilo, porque o primeiro jogo o Flamengo ganhou de 4-2 lá no México, então tinha tudo pro Flamengo ganhar o jogo e confirmar a sua classificação e uma bela despedida pro João Santana. O América do México simplesmente colocou 3-0 em cima do Flamengo, murchou toda a torcida, foi um jogo que quebrou toda a expectativa que tinham em cima do Flamengo. Era mais forte que esse Corinthians que a gente tava falando aí de 2006. É que aquela também, o Cabanhas acho que fez o melhor jogo que eu vi individual numa Libertadores. O cara jogou demais aquela noite. Fez de tudo. Tradicionalmente, Libertadores é o jogo mais defensivo, né? Então... Goleiro acaba se destacando muito na Libertadores. Por exemplo, até mesmo o Cássio naquele lance do Diego Souza em 2012. O Rafael contra o próprio América do México na Libertadores de 2011, em que o Santos foi campeão, ele pegou um absurdo. É o cartão de visita. Sempre que você for falar do Cabanhas, você vai lembrar desse jogo. Sem dúvida. Exato. Uma noite que foi épica foi a famosa quarta-feira maldita em 2011, porque foram de uma só vez 4 clubes brasileiros eliminados na mesma noite. Começando pelo Cruzeiro, que enfrentou o Once Caldas, ganhou o primeiro jogo por 2-1 e perdeu de 2-0. Fora de casa o primeiro jogo. Isso, perdeu na volta por 2-0. O Cruzeiro, que tinha a melhor campanha na Libertadores, enfrentou o Once Caldas, que já havia dado trabalho anos antes. E que tinha a pior campanha da Libertadores, porque era assim o... Assim, o melhor primeiro colocado pegava o pior segundo colocado.
Isso. E o Cruzeiro realmente tinha uma campanha muito forte, que era justamente para esse lado, um time coeso, que envolvia muita técnica e sabia ser bastante efetivo. Veio contra o Once Caldas e aí veio a surpresa lá em Minas Gerais, né? O Cruzeiro tinha um time muito bom, tanto é que ele pegou nessa Libertadores de 2011 o Tolima, que você vai lembrar o que aconteceu, e o Cruzeiro goleou o segundo jogo e praticamente deitou nesse grupo aí. Então foi uma Libertadores perfeita até chegar essas oitavas aí contra o Once Caldas. Um outro jogo também, a eliminação, foi o Fluminense contra o Libertad. O Fluminense conseguiu um resultado relativamente bom, porque venceu em casa por 3-1. Só que não contava que na volta fosse perder por 3-0. E o Fluminense era outro time que era bom. Era o atual campeão brasileiro. E o Fluminense era um time forte, mas estava meio rachado o elenco ali. O Fred era o dono do time. Aí na época o Sheik, que estava em grande fase no Fluminense, parece que cantou a música do Flamengo dentro do ônibus, foi mandado embora, enfim. Era a tragédia meio que anunciada. Outro jogo também que contou com eliminação de clube brasileiro foi o Inter. Pegou o time do Peñarol no Uruguai, um jogo muito sofrido, e o Inter conseguiu arrancar um empate de 1-1 lá. A expectativa era que chegasse aqui no Beira-Rio e vencesse. Começou bem, fez 1-0 e houve um apagão no Inter, e esse apagão de 5 minutos foi tempo bastante para que o Peñarol virasse o jogo para 2-1 e eliminar os colorados da competição. Essa historinha de apagão aí é complicado de Conhecemos, aceitar, mas né? tudo Pois bem, tem um né? apagão muito clássico aí, né? De 8 minutos que um time tomou 3 gols, 4, né? Todos os gols. 3, Sei né? lá. Foi uma tanto porrada, nem lembro. monte de Não- coisa. Tomou um gol para cada habitante do país. Todo mundo queria um Grenal na fase seguinte Libertadores. Os dois morreram abraçados, porque o Grêmio também foi eliminado. Só que o caso do Grêmio foi um pouco mais complicado. Perdeu em casa para a Universidade Católica do Chile por 2-1. E no jogo da volta, bastante desfalcado, cerca de 7 jogadores titulares não jogaram a partida da volta. Não conseguiu suportar a pressão do adversário e também voltou a perder. O Grêmio que até pouco tempo atrás não ganhava nada e foi mais uma Libertadores daquela que levou azar. E era um time também que não era nada demais, então acho que foi até justo a Universidade passar nesse jogo aí. E acabou que essa quarta-feira maldita limpou o caminho pro Santos, né? Que se sagrou campeão da Libertadores em 2011. Porque jogou na terça-feira. Porque se o Santos joga na quarta-feira, muito provavelmente ele Também teria rodaria. rodado. E só pra ter uma noção sobre esse jogo do Inter contra o Peñarol, o Inter conseguiu a proeza de perder para um dos piores times que o Peñarol já teve, que conseguiu ir longe numa Libertadores. Porque o Santos foi campeão da Libertadores pegando uma chave relativamente fácil, mais fácil do que alguns outros clubes conseguiram ganhar a Libertadores enfrentando times mais fortes. Só que de qualquer forma, era o Peñarol. O Peñarol Tradicional. tem muitos títulos da Libertadores. 5 títulos da Libertadores. Tem 5 títulos da Libertadores, então é um time que a gente tem que respeitar. Mas o time era ruim. Ruim, ganhava na pancada. Ganhava na pancada e no chuveirinho. Nem isso também, viu? Nem na porrada eles ganham. Só que, Abraço, Felipe Melo. eles perderam pro Santos na final também. No jogo e na porrada. E também, ainda em 2011, teve a pré-Libertadores, Corinthians versus Tolima. A gente já falou disso. Não falou, não. O Ricardo pulou de Tá propósito. metendo louco, Eu pensei ó. que o Ricardo tinha falado. Eu tô vendo... Volta aí na edição Olha, o aí que eu Ricardo é falei. muito safado, velho. Mas ele, tudo bem. ele pulou a pré-Libertadores. Vocês querem focar, então tá Clubista bom. do caralho, velho. E aí veio a maior surpresa, né? O Corinthians foi o primeiro, né? O primeiro, no caso, Primeiro o e único. único time brasileiro a ser eliminado na pré-Libertadores e com um elenco fortíssimo, liderado por nada mais, nada menos do que o Ronaldo e também o Roberto Carlos, né? É fortíssimo entre aspas, né? Os jogadores já estavam... De qualquer maneira, é o Ronaldo, né? Não é um jogador normal. O Ronaldo, com 35 mil quilos, ele joga melhor do que muitos jogadores que estão em boa forma. Mas, de qualquer forma, o time do Corinthians era um time bom, ponto. Era o suficiente para perder pro Tolima? Não. Mas acabou perdendo justamente por causa desse negócio de entrar com salto alto contra times mais fracos. E é um dos problemas dos times brasileiros Libertadores, né, Ricardo? O Corinthians ele tinha um time, assim, relativamente bom, se você vê o papel bom. Mas era um time que tinha pouco tempo junto. O Tite, por exemplo, que era o treinador, chegou a 8 jogos atrás, se somar o brasileiro. E assim, o Ronaldo mais pesado do que todo mundo. Um Roberto Carlos que já não queria mais estar aqui, queria ganhar dinheiro na Rússia, que ele foi pro Anzi. E um time bagunçado. O Tite ainda não tinha aquela moral, que chegou com os jogadores do Mano ainda. Tava remontando esse time. E foi totalmente justo o Tolima passar, porque o Corinthians não apresentou nada de qualidade.
E veio melhorar um pouco na sequência do ano, quando veio o Lee Edson, veio outras coisas. Então o time não era tudo isso em 2011 do Corinthians. Puxando já para 2016 e 2017, 2 clubes gigantes que foram eliminados na fase de grupo Libertadores. Começando pelo Palmeiras. O Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil, relativamente melhorou a sua equipe. E só que, ao mesmo tempo que a sua equipe tinha uma técnica interessante, taticamente ela era muito defasada. E o Palmeiras entrou num grupo relativamente complicado, porque contava com o Rosário Central, da Argentina, o Nacional do Uruguai. Eu vou citar apenas esses 2 que foram os mais difíceis. Tanto que o Nacional do Uruguai ganhou os 2 jogos do Palmeiras, tanto aqui em São Paulo quanto no Uruguai. O Rosário Central foi interessante que o Palmeiras ganhou na capital, merecendo perder, jogou muito mal. Se não fosse Fernando Praz defendendo o pênalti, defendendo até tudo que ele não podia defender, e defendeu. E ainda teve gol do Alione no final da partida. E foi aquele jogo que marcou o quê? O fator do Palmeiras ter sido eliminado. O Palmeiras merecia ser eliminado, mas não foi ali. Tanto que a eliminação veio com a demissão do Marcelo Oliveira, que merecia ter saído antes. E o Cuca chegou, mas o Cuca não tinha muito o que fazer. Ele chegou... Dependia do resultado de outros jogos também, né? Também. Ele chegou no... O primeiro jogo dele na Libertadores foi contra o Nacional do Uruguai, lá no Uruguai. E o Palmeiras perdeu, mas você entende que o Cuca ainda não havia implantado a filosofia dele. A única coisa que eu vou citar aí, que vocês acabaram de falar do Marcelo Oliveira, é igual você pegar a Ferrari naquele auge dos anos 2000 e dar na mão do Felipe Massa. Não é nada contra, assim, eu não vejo nada É dar uma de... Ferrari na mão do Takuma Sato, tipo quase isso. isso. Então, Massa respeite. Assim que o Cuca assumiu, ele falou, vou ser campeão brasileiro com esse time. Aí é um treinador de competência e deu no que deu. E esse ano aconteceu a mesma coisa com o Flamengo. O grupo do Flamengo realmente era o grupo da morte. Era Flamengo, São Lourenço, Universidade Católica do Chile e o Atlético Paranaense. Então realmente era um grupo extremamente equilibrado em que todos poderiam se classificar. Só que o grande problema do Flamengo nessa Libertadores foi esse negócio de se empolgar demais. E o Flamengo, infelizmente, ele pegou essa pilha do negócio do cheirinho de verdade. Achando que realmente tinha um elenco brutal e tal, mas, cara, o elenco do Flamengo tem o Pará e o Márcio Araújo. Tudo bem, eles estão jogando bem. Ok, mas ainda são o Pará e o Márcio Araújo. Ele só jogou em casa. Sim. Ele fez os 9 pontos em casa e perdeu todos os jogos fora. Então não adianta. Time que joga assim na Libertadores, ele tem que pelo menos empatar fora de casa, senão não arruma nada. Tanto que ficou difícil para o Flamengo e também para o Atlético Paranaense. E o estranho do Flamengo é que ele começou vencendo o jogo. Começou vencendo, o Atlético Paranaense passou momentos da partida no Chile perdendo para a Universidade Católica. Então tinha tudo para o Flamengo passar. E em 5 minutos tudo mudou. O Flamengo tomou o gol aos 47, 48 do segundo tempo. E o Atlético Paranaense fez o gol no finalzinho do jogo com quem, Ricardo? Carlos Alberto, isso Carlos mesmo. Alberto. O Flamengo é realmente questão de empolgação, porque eu assisti especificamente Flamengo e Atlético Paranaense. Na Arena da Baixada. E o Flamengo atacava, mas assim, só tem o Guerreiro. Aí tira o Guerreiro, bota o Leandro Damião, fica aquela maravilha. Então é um time que não constrói muito, foi muito na base do Bumba Meu Boi, vamos pra cima de qualquer jeito. E não ia virar muita coisa essa Libertadores mesmo. Gente, vamos finalizar esse vídeo aqui. Talvez ele tenha ficado um pouco mais longo do que a gente achou que fosse ficar. Mas o que vocês estão achando desse formato? O que vocês melhorariam? Porque a gente está num período de testes ainda. A gente não tem um formato fixo ainda e a gente não tem como fazer mais de um formato por enquanto, né? Porque o nosso tempo é bem escasso. A gente está em final de semestre aqui na faculdade. Somos alunos. Nós somos alunos ainda. Somos estagiários, poxa. Então a gente tá sem tempo pra gravar, pra fazer as coisas, então a gente até pede desculpa pelo tempo que a gente tem demorado aí pra postar os vídeos. E também gostaria de agradecer a faculdade Anhanguera, que é onde a gente estuda, que tem um comercial do Luciano Huck lá. E também agradecer ao Eric, que é o técnico de estúdio aqui Dá um tchauzinho, Eric. Que é o técnico de estúdio aqui da nossa faculdade. É o que tá salva a gente aqui. Que tá dando esse suporte pra gente aqui no estúdio aqui da faculdade. Deixa o seu curtir aí embaixo, aquele Olha comentário da maroto. criança pra Eu tô todo de surpresa aqui. Vai lá. Isso aí, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. E quando se inscrever, pessoal, tem o sininho aqui embaixo. Ativem o sininho para vocês receberem notificações também. E você que veio lá da página do República do Futebol, não se esqueça de entrar na nossa Liga do Cartola.
tá? E de se inscrever aqui, óbvio, né? A Liga do Cartola, o link tá aí na descrição pra você que tá interessado. O vencedor vai ganhar uma camisa, tá? Do clube que quiser, mas só se a página chegar a 50 mil curtidas, tá? Não o canal, porque o canal pra gente chegar em 50 mil tem chão pra cacete ainda. Mas é isso aí. Se inscreve aí no canal, deixa curtir, compartilha, papum. E as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Twitter, blog, até Farm Spring, Ask, essas site de perguntas e respostas. Mentira, isso também não, gente. Segue nós aí. Valeu, gente. Demorou, falou, gente. Tchau.